Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça pautou para a próxima semana o projeto de lei que trata da anistia aos presos do 8 de janeiro. O projeto de lei, de autoria do deputado Major Vitor Hugo, reúne trechos de PLs semelhantes. Segundo o relator, deputado Rodrigo Valadares, o projeto vai garantir a individualização das condutas, evitando condenações que possam atingir injustamente cidadãos que participaram pacificamente dos protestos. Se for aprovado, o projeto tramitará no plenário da Câmara e na CCJ e também no plenário do Senado. E aí, Piotr, vale lembrar que essa proposta, esse projeto de lei abrange, então, manifestantes, aqueles que realizaram, além dos manifestantes, aqueles que realizaram doações, fizeram apoio logístico, prestação de serviço e também publicações nas redes sociais, tudo relacionado aí ao 8 de janeiro. Até o vendedor de... Algodão doce. Não, mas veja só, quando eles começaram a falar sobre pessoas que teriam incentivado com doações e tudo mais. Eu me lembro como jornalista, inclusive repórter iniciante, teve uma dessas invasões à universidade pública e o Caetano, o Gil, sei lá, iam cantar lá. Vários artistas aí iam animar os estudantes que estavam invadindo o prédio público, tomando a reitoria de universidades. Isso não aconteceu não uma vez só. Até então, tudo bem. Agora, poxa, o sujeito que foi lá e deve ter mandado, sei lá, 1000 pães para aquela multidão que estava em frente ao QG ao quartel-general do Exército em Brasília, isso aí passou a ser crime. Quer dizer, de novo é um caso de perseguição que neste caso só dá para resolver com uma anistia. A anistia deste país, a história é pródiga. A anistia fez bem ao país. E olha que nós estamos falando de uma anistia lá atrás de situações muito, muito mais graves do que essa que nós estamos falando aqui agora. Aqui é uma série de erros judiciais, perseguições das mais horríveis do ponto de vista meramente da lei. E ainda bem que o Congresso começa a se mexer, mas precisa saber se vai passar dessa CCJ, porque toda vez que começa a discutir esse assunto, cria-se aquele ambiente de conflagrado, discussão para todo lado, suspende-se e manda para outra semana, porque isso começou a ser discutido bem antes do primeiro turno. Exatamente. Quero ouvir também o Alexandre a respeito qual a temperatura em Brasília para uma possível aprovação aí da anistia, inclusive antes da passagem do bastão ali do Arthur Lira, presidente da Câmara, porque se passar na CCJ também depende do presidente da Câmara. A gente sabe que tem um passo a passo e tem a vontade e o interesse político. Bom, em primeiro lugar, um pouquinho de história que eu testemunhei. Ainda na minha juventude, lá nos meus 15 anos, Juscelino anistiando oficiais da Força Aérea Brasileira que fizeram uma rebelião, houve bombas, tiros, uma rebelião em Aragarças, em Jacareacanga, foram 2 rebeliões, e Juscelino os anistiou em nome da paz. Depois eu participei, né, acompanhei de perto as conversações sobre anistia de gente que sequestrou, que assaltou banco, que jogou bomba, foram anistiados em nome da paz social. E agora não há nenhuma dúvida que o Congresso pode fazer isso. O Congresso é o número 1 dos poderes. Está lá na Constituição, é o primeiro. É porque ele representa o povo, que é do poder. Então o Congresso decide fazer uma lei que haja uma anistia, então pode também. Aí resta saber se há vontade política dos representantes do povo, né, se eles vão refletir a vontade do povo brasileiro de compensar tudo por que passaram muitos manifestantes, a maioria deles, à exceção daqueles que destruíram bens, patrimônio público, né, à exceção desses, mas todos os outros estavam se manifestando e a Constituição libera a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, desde que não tenham destruído, né? Aí, fazendo blague daquela história contada pelo ministro Barroso, eu diria, estava escrito entrada, eles entraram, né? Enfim, são lugares que representam o povo. Já houve mais de uma vez invasão do Congresso Nacional e ninguém foi jogado dentro de ônibus para ficar no presídio da Papuda.